Oi! Mas oi! Oi! Eu sou oi! Oi! O Fê é o mais fofo. A gente tá aqui imitando o Silvio Santos. E o Fê vem, oi! O Fê vem da caravana de Minas Lá. Gerais. Lá. Larará. Ai, que balbúrdio. Balbúrdio. Felipe Gomes, lá. Ah, para, eu tô me sentindo agora no programa do Silvio Santos, para. Ai, seja bem-vindo, Felipe Gomes. Quem é você? Obrigado. Conta para os nossos ouvintes, para os nossos Se apresente. seguidores. Quem Bom, que você é e o que você faz? Eu sou o co-host do Terror na Esquina, eu também sou podcaster. E no Terror na Esquina a gente conta histórias bizarras e creepypastas, que são basicamente lendas urbanas da internet, então a gente dá um pouquinho de medo nas pessoas. E vocês encontram eu e a Marina, né, que ela narra o podcast comigo, no @Terror na Esquina. Em qualquer lugar, em toda esquina é Terror na Esquina. Então, Insta, Olha. Twitter, TikTok, YouTube, as plataformas de streaming. Então, vocês encontram a gente em tudo quanto é lugar com Terror na Esquina. Vou ficar A gente esperando vai lá vocês, hein? conferir que a gente já fez collab, é um podcast massa e ele me fez gostar de creepypasta. Então, mesmo que você não curta creepypasta, porque eu não curtia, daí depois da nossa participação, eu fico vendo agora os creepypasta do Fê. Gostei. Meu, vai pra lá. mim, creepypasta é o novo conto de fado. Eu acho que ainda vai sair curta-metragem sobre creepypastas. Pra mim é muito isso. Que são as histórias que a gente vai criando com, tipo... o imaginário popular / cultura da internet. Eu acho que o Sci-Fi fez algumas creepypastas, transformou em série. Chama Olha! Channel Zero, eu acho. Aí eu acho que eles transformaram 3 creepypastas em série. Ó, gente, fica a dica. Uma delas é Kendall Cove, é muito boa essa creepypasta. Muito boa. Fica a dica. Dicas pra Recomendação de camada Fê. /terror. É da hora, viu? Então vamos lá, gente. Quem que vai me contar uma história hoje? Eu. E, gente, a gente tá fazendo uma proposta especial Halloween, né? Estamos fazendo vídeos um pouquinho diferentes. Na verdade, repensando conteúdos, porque nós vivemos para servir vocês, seus lindos. Exato. Testando novas posições que é pra nossa relação não ficar chata. E aproveitando a presença do Fê, normalmente uma coisa que creepypastas e o tipo de história que a gente vai contar tem em comum é que a gente acha elas em plataformas alternativas como o Reddit. Eu acho engraçado que o Reddit ele é meio alternativo no Brasil, mas todo mundo usa. Quando todo você mundo sai usa. do... Aqui Mas bem. É bem raro achar gente que usa Reddit, né? Sim. Tem meio que eu acho que, sei lá, um estigma. Porque eu acho que quem teria mais afinidade com o Reddit seria quem usa Discord, galera que joga. Sim. E a galera que joga fala que o Reddit é coisa de jovem. Ai, nossa. Somos Obrigada. De jovens. Somos jovens. Somos jovens, enfim. Mas eu vou contar aqui o negócio que a gente chama de Let's Not Meet. A gente fez um especial também em formato de app pro Pod, que eu não sei se já saiu ou não, a gente não coordenou isso ainda, mas se vocês já viram, você sabe do que eu estou falando. Se vocês não viram, vão saber agora. São histórias contadas por usuários anônimos, mas são histórias reais. Então, se você tem uma conta no Reddit, se você passou por alguma experiência sobrenatural, alguma coisa diferente, alguma coisa assustadora, bizarra, que você sabe ou não explicar, você tem uma teoria ou não, você posta anonimamente. Existe até hoje, de uns tempos pra cá, teve uma época que não era tão necessário você ser anônimo, mas de uns tempos pra cá, muitos desses grupos, né, criam essa regra da anonimidade por conta de um caso que aconteceu envolvendo o Reddit, sobre o qual eu vou contar depois para vocês. Já tô esperando esse caso. Depois eu dou uma palhinha pra vocês o que é, mas beleza. E eu vou contar 2 histórias pra vocês hoje, que estão mais ou menos relacionadas. Uma maior e uma menor, mas essas histórias têm o objetivo da gente se questionar se elas são verdade ou não, e se sim, o que isso significa para as nossas vidas. Ó, que profundo. Ai, não tô Vamos num lá. bom dia pra isso. A fonte, gente, se vocês quiserem ler, eu traduzi, né? A versão original desses textos que eu vou ler é em inglês, mas eu vou colocar os links aqui na descrição, então se vocês quiserem ler o original,
e tal. Vejam lá, porque se você vai para uma pasta do Reddit, você consegue ver os comentários embaixo, então é bem interessante. Você viu a repercussão, né? E aqui nos comentários você já deixa se você acha que é real, se aconteceu, se não aconteceu, qual é a sua teoria, qual é a sua hipótese, deixa tudo aqui nos comentários. Sim. E já aproveita que você tá ali embaixo, vendo a descrição e deixando seu comentário, e deixa seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, aquela coisa toda. Yes! Olha que producer, olha que marqueteira que eu tô E hoje. compartilha bastante. Compartilha, por favor. Essa história que eu vou trazer, ela veio de uma thread que é uma das mais populares do Reddit, que chama Ask Reddit. Gostamos muito. Essa é muito boa. Essa é uma throwaway account, que seria uma conta anônima, porque isso é muito pessoal, é um detalhe, tá, gente? Nessas plataformas, se você quiser fazer um post anônimo, você cria o que eles chamam de uma throwaway account, que é uma conta que não tá vinculada ao seu perfil. Você faz o post, você consegue acompanhar ele, mas ninguém consegue rastrear ele pra você. No meu último semestre, em uma certa faculdade, eu fui atacado por um jogador de futebol por estar andando na rua em que ele estava tentando estacionar o carro. Aí depois, entre parênteses. Note que esse jogador pesava mais ou menos 150 quilos e eu pesava mais ou menos 60. Nossa, Basicamente, ele tava andando, o cara devia estar louco de esteroide, sei lá, queria estacionar onde ele tava passando, o cara saiu do carro e deu uma surra nele. tadinho. Um pouco exagerado, eu diria. Totalmente exagerado. Um pouco demais. It's a lot. Tipo, tem que fazer controle de raiva. Melhore, homem. Tomar uns Xanax, sabe? Toma aqueles Xanax. Um Rivotril. Fuma já pode, nos Estados Unidos, sei lá, né, mano? Faz qualquer coisa menos isso. Enfim. Caí inconsciente no chão e acabei sendo socorrido por uma jovem maravilhosa, que fez meu coração pular e meu rosto ficar vermelho. Então acabou sendo bom pra ele, né? Que bom. O processo de conquista durou alguns meses, nos quais competi com alguns ex-namorados idiotas, até que finalmente consegui conquistar o coração dela. Depois de 2 anos juntos, decidimos nos casar, e quase imediatamente tivemos uma filha. Eu tinha um ótimo... Sim, fofo. Até agora tudo bem. Eu tinha um ótimo emprego e minha esposa não precisava nem queria trabalhar fora de casa. Quando nossa filha completou 2 anos, descobrimos que ela estava grávida novamente. Meu filho era a alegria da minha vida. Eu entrava em seu quarto todas as manhãs antes de sair para o trabalho e adorava passar todo o tempo livre possível com ele e com a minha filha. Um dia, sentado no sofá, eu notei que a perspectiva do abajur estava estranha, como se ele tivesse invertido. Ele ainda estava normal, como um abajur 3D, mas apenas errado. Era uma base de lâmpada quadrada, vermelha, com guarnição dourada em 4 pernas e um abajur quadrado em cima, branco. E ele ficava vendo esse abajur com essa riqueza de detalhes invertido na casa. Mas só ele parecia ver isso. Eu estava paralisado. Eu não conseguia desviar o olhar daquele abajur. Fiquei acordado a noite toda olhando para ele. E na manhã seguinte, eu me recusei a ir trabalhar. Algo não estava certo com aquele abajur. Eu fico imaginando a conversa com seu chefe. Olha, eu não posso trabalhar hoje. Mano, esse abajur, mano. Ele tá invertido. Infelizmente, o abajur da minha casa tá estranho. Eu vou ter que faltar hoje. Você tá vendo o meu abajur invertido? Você tá vendo esse abajur invertido? Pois é. Então, infelizmente... Mas, eu não sei, eu fico imaginando, sei lá, imagina que um dia você entra, tipo, na sua casa normal e tem uma cadeira de ponta cabeça flutuando no ar. Eu basicamente toco fogo na casa, eu nunca mais olho para trás. Eu não vou dormir nessa casa nunca mais na minha vida. Você não fica fixado, tipo, gente, algo nessa casa não está certo. O que essa cadeira está fazendo? Gente, essa cadeira. E as pessoas olham pra você e falam, não, mas que cadeira? O que tem? Tá normal. Que cadeira? Taca fogo, nunca mais olha pra trás. Entendeu? Começa a sua vida nova na Argentina e tá tudo bem, sabe? Não fica nessa casa mal assombrada. A Nath quer fugir de todos os lugares que a gente conta que as pessoas estão ficando. Gente, esse povo vê as coisas mal assombradas acontecendo, as coisas sobrenaturais acontecendo, e o povo fica lá, vou investigar. Não, filho, você taca fogo na casa inteira e sai andando. Vai andando pra Argentina, começa sua vida nova, seu nome agora é Juan. Bom, ele não fez isso, ele ficou lá. Tô nervosa já. Parei de comer. No começo, eu só saía do sofá pra ir no banheiro.
Mas com o tempo eu acabei parando com isso também, porque eu não tava nem comendo nem bebendo, então não tinha por que sair de lá. Fiquei olhando pra porra da lâmpada por 3 dias antes que minha esposa ficasse realmente preocupada. Nossa esposa não tá nem aí pra ele. Ela tá com Parou 2 de filhos, trabalhar, né? parou de comer A e... pessoa, 3 ele dias tá lá depois. vivendo igual uma estátua viva, daquela da Paulista que tem que colocar uma moedinha pra ela se mexer. E a esposa, eu tenho coisa demais pra fazer, eu não vou nem notar. Ela Mas vai, ela tá passa com um 2 tiro crianças, pó. né? Não Ah, sei, ok. não sei, eu não sei. Mas não, eu concordo, sim, não sei. Tipo, aí depende, eu penso, tipo, se o meu marido, a gente os dois trabalham de casa, mas se ele estivesse nessa pira do abajur no escritório aqui do lado, ia demorar umas horas pra eu saber, porque pra mim ele ia estar trabalhando. Mas não 3 dias. 3 Ah, não, 3 dias. dias não, Muita umas coisa, horas, cara. na hora da janta, eu acho que eu ia perceber. Sim, É. tipo. Mas enfim, ela foi realmente, ela foi mirim nessa situação. Beleza. Ela acabou chamando alguém pra tentar conversar comigo, mas não adiantou. Minha consciência estava quebrando e minha esposa estava surtando. Sim. Ela Ela tem levou 2 as... filhos. Sim, pois é. Ela levou as crianças para casa de sua mãe, pouco antes de eu ter uma epifania. Essa lâmpada não é real. Essa casa não é real. Minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não são reais. A lâmpada começou a ficar cada vez mais larga e profunda. Ainda tem diversões invertidas, ocupa toda a minha perspectiva e tudo que eu conseguia ver era vermelho, ouvia gritos, logo todo tipo de barulho estranho e eu percebia a dor. Uma tonelada de dor. As primeiras palavras que eu disse foram: estou sem dentes. E Nossa. abri meus olhos. Eu estava deitado de costas na calçada, cercado de pessoas que eu não conhecia. Muitas das quais estavam surtando. Eu estava completamente confuso. Em algum momento, um policial me pegou, me arrastou e tentou puxar pela calçada e a grama e me jogou de bruços na traseira de um carro de polícia. Eu ainda estava confuso. Fui levado para o hospital pelo policial. Parece que ele não queria nem esperar a ambulância chegar. E fiz várias tomografias e tal. Eu passei por cerca de 3 anos de depressão horrível. Eu estava de luto pela perda da minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Ele nunca foi socorrido da pancada pela menina. Ele caiu. Não. Ele caiu Ele... e alucinou tudo aquilo enquanto ele tava sendo E socorrido pelo ele, na policial. cabeça dele, ele viveu 10 anos. Cara, que bizarro. Eu passei por cerca de 3 anos de depressão horrível. Eu estava de luto pela perda de minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Eu estava com medo de enlouquecer enquanto chorava até dormir, esperando vê-los nos meus sonhos. Eu nunca consegui sonhar com eles, mas às vezes eu vejo meu filho. É geralmente apenas um vislumbre na minha visão periférica. Ele tem perpetuamente 5 anos e eu nunca consigo ouvir o que ele diz. Caralho. Ele fez um edit depois, né? Porque a galera enlouqueceu quando ele contou isso. Aí ele falou que ele nunca assistiu A Origem, ou. Porque começaram a falar que parecia muito A Origem ou um episódio de Star Trek. Aí ele, mas eventualmente irei. Eu tenho recebido muitas direct messages descrevendo experiências semelhantes e 3 autores de post vieram falar que isso não é possível. Eu diria que mais pesquisas precisam ser feitas sobre as funções cerebrais. Estudantes de medicina do Reddit, não pensem que vocês sabem de tudo. Alguns perguntaram se eles podem escrever um livro, roteiro, peça para o teatro ou para comic relief, né? Ele fala, etc. Por favor, considere esse relato de domínio público e divirtam-se com ele. E eu fiquei tão chocada que eu fui pesquisar se isso é possível. E eu realmente achei vários relatos. E eu peguei mais um que eu vou ler na íntegra, porque ele é mais curto, e um que eu vou colocar a fonte embaixo, que ele inclusive saiu na revista Psychology Today. É de uma autora que ela deu o nome e ela contou o que aconteceu com ela. Então, é uma coisa que me deixou... Sim. Gente, O segundo relato, esse que eu vou ler na íntegra, que é um pouco mais curto, é: meu amigo esteve em coma há mais ou menos 10 anos, por cerca de 3 semanas, por conta de um acidente de carro. Quando ele acordou, nós o visitamos e quando eu estava sozinho com ele, ele me disse que tinha sido algo como um sonho lúcido. O mundo real se foi e ele sentiu como se estivesse em um lugar que ele poderia criar por anos. Ele falou sem parar sobre como ele tinha um leve entendimento
de que esse não era o único mundo que existia. E que ele agora não estava mais no mundo real. E que ele achava que ele poderia ter estado no céu. Ele falou sobre como ele se sentiu como se estivesse realmente morrendo e seus últimos segundos começassem a se estender para sempre. Ele mencionou que no sonho podia voar e que voar era incrível. Ele passou um tempo no hospital, depois de volta para casa, fez fisioterapia por 2 semanas e se matou com uma overdose de analgésicos e vodka. Nossa. Outros amigos teorizaram que a dor era demais, que era uma overdose acidental ou que a terapia e o acidente fizeram se sentir desamparado. Honestamente, eu acho que tudo que ele queria era voltar. A maneira como ele falou sobre isso foi como se ele tivesse experimentado a melhor coisa da vida dele e isso tivesse sido tirado dele. Nossa. Gente. Tô desconcertado, você me quebrou. Obrigado. Desculpa. O artigo que eu vou contar agora, né, o nome do artigo ele foi escrito pela Caroline Leavitt. A Caroline Leavitt, Essa ela que é é do o... Psychology Today? Isso, ela escreveu pro Psychology Today. Ela é uma autora de 12 best-sellers pela lista do New York Times. E ela escreve pra Psychology Today como colunista. Ela tem uma coluna sobre saúde mental que chama Runs in the Family, tipo, é de família. O nome do artigo é Em um coma, eu sonhei uma outra vida e eu ainda estou sonhando com ela. Aí ela se pergunta, por que eu ainda estou sonhando o que eu sonhei quando estive num coma? E basicamente é um artigo longo, gente, como eu falei, eu vou pôr ele aqui embaixo para quem quiser ler ele na íntegra. Mas o que ela conta é que depois que o filho dela nasceu, ela ficou muito doente. Ninguém sabia o que era, e os médicos estavam tão preocupados que ela pudesse estar com algum tipo de... quando seu sangue começa a coagular e você pode ter AVCs e tal. Que enquanto eles investigaram, eles preferiram induzir um coma nela com memory blockers, que eles chamam. Porque elas... o que eles... Quando você passa por esse tipo de coma, o que é? Você toma um remédio, que você toma realmente um anestésico, né? Você entra em coma, e o memory blocker é um tipo de anestésico que ele tira a memória do que aconteceu. Porque mesmo no coma induzido, ela lembraria de alguns procedimentos, se ela não tomasse os memory blockers. É mais ou menos isso. Se você for ouvinte e do setor de medicina, explique-nos melhor. Basicamente, era pra ela apagar, perder a memória de tudo que aconteceu e só acordar quando já tivessem descobrido o que ela tinha e ela tivesse tratado. E ela fala que coma é uma coisa misteriosa, que até hoje não se sabe exatamente o que acontece quando você está em coma. Alguns cientistas acreditam que é impossível que os pacientes sintam ou ouçam qualquer coisa, e outros dizem que, na verdade, o que acontece quando você está em coma é que você sonha. Não existe um consenso. Nossa. Ela fala que ela não sabe se isso foi um sonho ou não, mas ela falou que não era pra ela ter vivido o que ela viveu, porque ela estava tomando memory blockers. Era pra ela ter um apagão e voltar. Era pra ela nem saber direito quanto tempo passou. Mas ela falou que quando os medicamentos, né, fizeram efeito, ela sentiu que ela acordou e que ela sentiu que ela tinha acordado num outro mundo que ela já conhecesse. Ela falou que foi como passar de um cômodo pro outro. Ela falou que ela entrou nesse lugar que ela já conhecia, e ela não só já conhecia, mas ela tinha uma casa lá. E ela conhecia as pessoas que trabalhavam nas lojas perto, e ela fala que o apartamento era extremamente difícil de entrar, porque era, tipo, super apertado, tinham várias portas, mas quando ela entrava ele era espaçoso por dentro, então ela estava feliz. Ela fala que ela lembra dela, viver o dia a dia dela, cumprimentar a pessoa, fazer compra, comer, dormir, voltar. Ela lembra de, tipo, amigos que, quando ela entra nesse mundo, já eram amigos de longa data. Era uma vida completamente paralela. Nossa. Que bizarro isso, cara. Só que quando ela acorda e ela fala pras pessoas, as pessoas falam que você tava com vários remédios no seu sistema, você deve ter tido alguma Foi isso que eu alucinação. pensei também. A pessoa tá muito bem louca. Sim. Mas ela fala que ela acordou com a sensação de que aquilo não é que ela tinha sonhado, é que ela tinha estado lá. E com o passar dos anos, ela segue sonhando com essa cidade, e nessa cidade o tempo tá passando. Nossa. E aí tem um trecho que eu vou ler na íntegra. Ela fala, I just knew it was real. Eu apenas sabia que era real. E os sonhos continuavam voltando. Toda hora. Eu estava sempre surpresa de ver como essa cidade imaginária, ela fala, entre aspas, né?
estava se desenvolvendo. Surpresa que eu ainda sabia para que ruas ir para chegar na minha casa. Surpresa de que eu sabia como interagir e como ser naquele mundo. Nossa. Primeiro eu estava vivendo naquela casa que eu falei, que era muito difícil de chegar por conta de todas as portas, mas depois eu acabei me mudando para uma casa que não só tinha o mesmo tamanho da outra, mas que também era melhor localizado. Ela falou, depois eu sonhei com a cidade como um todo. Eu fiquei sabendo pelos meus amigos que alguém daquela cidade de quem eu gostava muito tinha morrido num acidente. E para depois saber que, na verdade, ele não tinha morrido num acidente, ele tinha fingido a sua morte. E todo mundo tinha. Ela conta anedotas. E ela segue sonhando. Até hoje, ela continua sonhando com essa cidade. Eu Sempre a tenho. mesma cidade. Posso te interromper rapidinho? E Claro! se essa vida da cidade dela é a real e essa que tá falando que é só um sonho é falsa? Exato! Não dá pra saber. Não dá pra saber. Ela fala desses sonhos na terapia. Porque é uma coisa que perturba ela há tanto tempo que ela discute com a terapeuta. E a terapeuta fala que talvez, por ela ter passado por um processo de coma induzido, ela tem alguma lesão no cérebro que muda a forma como ela sente os sonhos. Mas ela fala, se esse fosse o caso, não era para todos os meus sonhos eu achar que são verdade, não só os que eu tenho sobre essa cidade. E a médica responde, a terapeuta, né, responde para ela que ninguém sabe, porque ninguém entende como direito. Sim. Ela E o fala, cérebro é muito complexo, né? sim. A médica ainda fala, ela fala, olha, eu sinto que eu preciso entender o que está acontecendo. Aí ela conta aquilo que eu falei, né, de poder ser alguma mudança cerebral, alguma coisa assim. Ou a terapeuta diz que pode ser o jeito como o cérebro dela funciona, para ela ser uma autora de ficção, que já estava meio que programado para ser assim e que com a medicação do coma foi mudado. Mas ninguém sabe. Caramba, que bizarro. Ninguém sabe. Ela tá vivendo, ela fala sobre duas vidas acontecendo paralelamente. E ela... Ela é duas pessoas, basicamente, né? Eu nem imagino Será que qual que é o existe uma fardo. vida em que eu não sou deprimida e ansiosa? Existe uma cidade onde eu tenho uma casa. Mano, eu não sei. Eu paro e penso assim, tipo, se a vida é uma questão da nossa percepção do mundo, o fato dela ter a percepção de que ela tem duas vidas faz com que ela tenha duas vidas. Com Sim, certeza. não, né? Porque ela... mas ela tem... E nos dois mundos, ela tem gente que se importa com ela, com quem ela se importa. Ela tá sentindo todas essas emoções. Ela tá sentindo a emoção de mudar de casa, de ver a cidade Crescer, evoluindo, Sim, sim. crescendo. de Só saber que que o uma amigo delas não é dela fingiu real, a né? morte. Só que uma delas não é real. Então, mas se pra ela o mundo é a nossa percepção, né? Porque ela fala que ela sim, sente, que ela fala que a sensação de um pro outro não é de dormir e pegar no sono. Ela fala que é como se ela estivesse indo do quarto pra sala. É como se ela estivesse descendo do ônibus de um que lugar no outro. é tão diferente que é impossível imaginar isso. Então eu não consigo imaginar também. Mas Tipo, eu acho que se você sente as mesmas emoções, dores, conflitos, alegrias, tristezas nas duas vidas, as duas vidas são verdadeiras. Sim, Porque passam a ser assim, reais. você tá vivendo aquelas duas realidades. Sim. O que me preocupa mais é que essa mulher não tá dormindo. Quando ela dorme, ela começa a viver na outra cidade. Daí, quando ela acorda, ela começa a viver nessa cidade. Essa mulher não dorme. Sim. E Coitada. deve ser por isso que ela tá nesse looping de não conseguir, porque ela só precisa dormir. De repente, um Xanax, um diazepam, Rivotril. um Rivotrilzinho, uma coisinha que te ajude. Sabe, uma taça de vinho, amiga. Pra você dormir, porque não dá pra você ficar assim. Imagina você chegar do trabalho, dormir, acordar e ter que ir pro trabalho, daí você dorme, sabe? Isso fazendo dupla jornada de trabalho enquanto você devia estar dormindo. mas eu fico pensando também, ela não deixa isso explícito, obviamente, acho que faz sentido na coluna dela, porque é uma pessoa que tem uma família, as pessoas vão ler a coluna, ela não tá protegida pelo anonimato. Mas todas as pessoas que a gente viu, a vida alternativa delas era muito melhor do que a vida real. Todo mundo volta. O primeiro cara tava extremamente deprimido, o segundo cara tava tão apaixonado pelo mundo que ele quis voltar. E essa mulher, ela fala. Porque realmente, às vezes eu sonho tanto à noite que eu acordo pistola. Eu já acordo cansada. Tipo, Sim. mano. Eu ainda não perdoei a Sabrina por ela ter me deixado na casa mal assombrada. E ela não, parece que ela tá. Ela gosta muito. Ela conta, tipo, de conquistas e de pessoas e de.
E pessoas totalmente diferentes da vida dela, né? Todo mundo parece que tá mais feliz no... É que também não é difícil todo mundo ser mais feliz do que na vida real. Não tá fácil pra ninguém, né? Mas e aí você para e pensa, será que Gente. o lance que o maluco falou de saber que ele tava morrendo e que cada segundo que demorava pra ele morrer tava passando uma eternidade, isso pode ser, tipo, a definição de vida após a morte que agrada... Tipo, a definição real oficial de vida após a morte. Porque é provado que isso é real, é fato. Dá pra ver que depois que você morre, o nosso cérebro fica muito tempo em atividade. Tipo, algumas horas em atividade. E pode ser que esse processo de algumas horas seja que te dá a sensação de estar vivendo eternamente no outro plano. Já que o conceito de tempo é diferente. Nossa, eu tô quebrado. Obrigado. Obrigado. Eu vou ter que levar isso pra terapia. Eu não Mas, sei gente, nem... não é maluco? Muito. Eu quero começar uma vida nova na Argentina ainda, porque eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei como lidar com esse vídeo. Eu tô quebrado também, igual o Fê. Não sei como... Não sei... Happy Halloween! E já começamos assim, né? Já começamos, ó, uma bosta. Renato tá quebrando as pessoas no Halloween. Nada disso é real. Obrigado. Gente, numa outra realidade, a gente já tem 3 milhões de inscritos, mas nessa realidade a gente ainda não tem. Então dá um inscrever-se no canal, ajuda a gente a crescer, que é pra gente não ficar deprimido e tentar viver numa outra realidade. Eu não sei do que eu tô falando. Comenta aí, deixa nos comentários o que você acha, se você acha que isso é real, se não é, e se você já viveu alguma coisa parecida. Sim, a gente quer muito saber de vocês em primeira mão. Porque Exatamente. sempre tem. A gente sempre se pergunta, né? Nossa, será que isso é verdade? Será que não é? Mas nesse caso, gente, eu vou pôr as fontes aqui, tem tanto depoimento de coisa bizarra, assim, que eu fiquei me perguntando, eu fiquei bem intrigada, assim. É uma coisa que eu vou procurar mais, na verdade. Tá ferrando minha cabeça, tá dando um... Eu vou precisar fazer terapia depois disso. O Felipe nunca teve nenhum problema de depressão e ansiedade, agora ele tem os dois. Ele desenvolveu vários transtornos mentais em um vídeo com a gente. Como que eu vou lidar com a realidade depois disso, né? Agora eu fico com a sensação de que não é da real. Aí você vai acordar do sonho e vai ficar tipo... Onde será? é que eu tô? Isso me deixa muito ferrada, porque eu tive alguns sonhos assim, por um bom tempo eu tinha o mesmo sonho em que eu acordava e era como, tipo, eu acordava, eu me via na cama, eu acordava e saía andando pela casa. E daí era uma sensação horrível, era uma sensação de que alguém, sabe, tinha uma energia, uma força muito horrível naquela casa. E daí, só que eu ficava assim, andando pela casa e sozinha, no silêncio, e eu achava que eu estava acordada, eu achava que aquilo era realidade. E daí, alguma coisa tava estranho, tipo, a TV tava numa outra parede, alguma coisa, e daí eu falava, eu tô sonhando. E daí eu fazia força pra acordar, mas eu fazia força pra acordar. Porque eu ainda era, tipo, sabe, eu ficava, acorda, até que eu conseguia acordar. Então era isso, esse foi um sonho que eu tive durante, acho que um bom ano. Eu sonhava assim direto. Eita. Um sonho repetido de eu acordar e ter alguma coisa dentro de casa, e daí eu reparar que eu tô sonhando e eu ter que fazer força pra acordar. Então isso buga muito minha cabeça. É tipo, você falou do cara do abajur, é a mesma coisa, o cara viu É a mesma abajur. coisa, por isso que eu falei, você queima sua casa e você vai pra Argentina. Começa uma vida nova, Juan. Porque... e é isso, gente. É isso. Conta pra gente se você gostou. Ajuda a gente a atingir os 3 milhões de followers do Universo Alternativo. Uhum. Acho que com 3 milhões a gente para de trabalhar, será? Acho que não, né? Pelo amor de Deus, Renata, né? Se eu depois de atingir 3 milhões, é o mínimo que a gente precisa fazer para de trabalhar. Ajuda nós. Ajuda a gente, Não que a gente... Porque se a gente tiver 3 milhões de seguidores, o canal vai estar tão grande que a gente não vai ter tempo de trabalhar. A gente vai ter que ser youtuber e podcaster o tempo todo. Ajuda nós aí. Ajuda a gente. Ajuda nós. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo assim, deixa nos comentários ou lá no nosso Instagram, no Twitter. Pede mais e compartilha casos que você quer que a gente conte aqui.
E beijos. E tchau. E tchau. E E tchau. tchau.